Olá, como é que você está? Espero que bem. Mas dessa vez nós estamos aqui para falar com você a respeito do orçamento familiar, dando continuidade ao nosso programa de informação a respeito das finanças, muito especificamente das finanças dentro do nosso lar, né? O efeito que o equilíbrio financeiro ele traz, o efeito que ele tem, que ele provoca, efeito positivo dentro da nossa casa, da nossa família. E agora nós estamos dando continuidade à formação do patrimônio. Na essência, quando eu digo formação do patrimônio, eu quero dizer que é o acúmulo da riqueza. Se você ganhar R$10 e gastar R$9, R$1 é a riqueza que você conseguiu produzir naquele momento. Seja num espaço de tempo, seja numa atividade uma atividade laboral qualquer que você faz, seja na venda de alguma coisa. Então, sempre que você consegue fazer sobrar daquilo que você recebe sobre aquilo que você paga, aquilo que sobra é a riqueza. O acúmulo dessa riqueza forma o patrimônio, o seu patrimônio. Aí, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo de um ano, ao longo de uma vida de trabalho, né, até aposentar ou parar de trabalhar, o que você gerou? Em geral, os pais geram o tesouro dos filhos. Como é que é isso? Ele vai trabalhando, produzindo, os filhos vão sendo educados e também instruídos. Ao final da vida do pai, ficou ali um patrimônio que vai ser dividido entre os filhos, é a herança, não é? Então, na verdade, o ganho, quando você faz esse ganho sobrar, ele provoca uma sensação de felicidade, de alegria. O inverso disso, quando você trabalha, ganha, paga, mais um. E paga mais do que ganha, você fica sempre devendo. Isso traz tristeza. Qualquer hora que você lembra disso, você pensa, mas eu trabalho e nunca tenho, sempre fico devendo. Isso traz um desestímulo, né? Isso tira a esperança, isso tira a alegria da pessoa e o lar é contagiado com essa informação negativa e todo mundo fala, tem a dívida para pagar e não pode gastar isso, não pode comprar aquilo porque está devendo isso. Isso sem falar quando chega no ponto de cobrança dentro da nossa casa, que traz ainda uma tristeza muito maior, né? Então, nós já tivemos falando em aulas anteriores, recentes, sobre formação de patrimônio. Teve formação de patrimônio 1, a formação de patrimônio 2, e hoje nós estamos falando da formação do patrimônio 3, que é exatamente relacionando o que você ganha com o que você gasta e fazendo o acúmulo no seu patrimônio. Assim, nas aulas anteriores, nós mostramos um gráfico do patrimônio, que é formado pelos bens, todas as coisas, tudo aquilo que você possui para seu uso, que tem utilidade. O seu carro é um bem, o seu computador
é um bem, o seu apartamento é um bem, um terreno que você tenha é também um bem, mais os direitos, que é aquilo que é seu, é de propriedade sua, mas está em posse de terceiro. Um dinheiro que você emprestou para alguém, alguma coisa que você vendeu e ainda não recebeu, um serviço que você prestou para alguém, para ele ir pagando parceladamente para você. Isso é um direito. Já é seu, mas não está com você, não está disponível. Então, isso forma, né, um lado do patrimônio, que é aquilo que é seu. Bens é seu em pleno uso. Direitos é seu em posse de terceiro, mas é seu. Uma hora vai entrar para o seu caixa, para o seu bolso. Do outro lado do patrimônio, nós temos as obrigações exigíveis, que são, na verdade, as dívidas que você tem. Essas dívidas todos podem ter, a maioria precisam ter, principalmente em algum momento da sua vida, você precisa ficar devendo. Vamos dizer, você tem possibilidade de adquirir um imóvel, um apartamento, uma casa, um terreno, um carro também, um móvel no caso, o carro é móvel, mas você não tem ainda o dinheiro todo, mas você tem uma perspectiva de ganho que venha cobrir todo o gasto para adquirir este bem. Aí existe essa possibilidade de você adquirir o bem, não pagar na sua totalidade no momento da aquisição e gera uma dívida. Essa dívida é uma obrigação. Então, se você adquiriu o bem que vale 100 mil, pagou 30. Então, do lado de bens está ali, escrito 100 mil. Mas do lado de dívida está escrito 70 mil, que é o 100 que vale o bem, menos 30 que você pagou, fica 70 que você está devendo. Isso é uma obrigação, isso é uma dívida. Qual é o valor do seu patrimônio? Qual é o valor do seu patrimônio em relação a essa compra? 30. Por quê? Embora o bem tenha o valor de 100, 70 ainda é dívida. Então, tudo que ele vale, menos tudo que você deve em relação a ele, é o patrimônio líquido, é aquilo que é realmente seu. Então, quando você soma os bens mais os direitos e subtrai as dívidas, o que sobrar ali precisa ser maior que zero. Tem que ter um valor positivo. Por quê? É a sua riqueza. Se você tiver um valor de dívida maior do que a soma dos bens que você tem e dos direitos, significa que você está trabalhando e gerando sempre dívida. Fica sempre devendo mais. Não é certo isso, né? A ordem natural das coisas é você trabalhar e aumentar o seu patrimônio. Embora você possa contrair dívidas, sem dúvida nenhuma, embora você possa e às vezes tenha necessidade de contrair dívida, não significa que você deve dever mais do que tem. É preciso vigiar isso, é preciso olhar isso. Dessa forma, você vai aumentando bens e direitos, ainda que aumente as dívidas, mas sempre numa proporção inferior. As dívidas, embora possam ser aumentadas, mas numa proporção inferior aos bens e direitos, gerando assim um valor positivo para patrimônio líquido na sua vida, na sua família, no seu lar. Essa equação, vamos dizer assim, né, ela é facilmente obtida
quando você tem as suas receitas. Receita é aquilo que você recebe de alguém ou tem a receber. Se você já recebe, já está com você. O dinheiro também é um bem. O dinheiro é um bem. O amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele é necessário, né? Então, as receitas é tudo aquilo que você recebe de alguém, né? Ou já recebeu, está com você, ou ainda vai receber, é um direito, né? E isso pode ser através de salário, 13º, gratificações, até ajuda de custo, né? É uma receita, né? Além disso, a venda, se você tem um pequeno negócio, ou uma empresa, uma instituição qualquer, prestadora de serviços, né? Tudo isso gera receita. Então, você tem um valor total de receita em um certo período. Ninguém vive sem gastar. E assim, ao final desse mesmo período, você tem X de receita e X de gastos. Aí você gasta com diversas situações, compras diversas, né? Serviços que você precisa contratar, juro, se você está devendo alguma coisa, pagou um dinheiro emprestado, as despesas da sua casa, a energia elétrica, a água que você consome, a internet, né? E outras coisas, a alimentação, remédios, né? A manutenção do seu lar, da sua própria vida, compra para você um aparelho telefônico, um computador, vestes, seu plano de saúde, né? São gastos. Então, em um mesmo período, você soma tudo que você ganha, suas receitas, tudo que você recebe, menos tudo que você gasta, né? Aí você vai ter ganho, perda, né? Ou, nesse caso, quando você tem o ganho, a gente chama de lucro. Quando você tem perda, você chama de prejuízo. Às vezes você ouve aquela expressão, paguei para trabalhar. Trabalhou. Quando recebeu tudo que tinha, que ganhou ali naquele período, e foi pagar tudo que gastou, os gastos ficaram maiores. Gastou muito combustível, teve manutenção do carro, alguma situação qualquer que você não esperava surgiu, e aí os seus gastos foram maiores do que as receitas. E aí, em vez de ter ganho, lucro, teve perda, prejuízo. Quando você tem ganho, lucro, você aumenta o seu patrimônio líquido, fica mais rico. Quando você tem perda, prejuízo, você reduz o seu patrimônio líquido, fica mais pobre. Se você tiver uma sequência de ganhos, lucro, né? Uma sequência de ganhos, você fortalece o seu patrimônio líquido, você fica mais rico. E quando você fica assim, aí você tem um dinheiro reservado para uma situação de emergência, e isso não vai trazer para você nenhum susto em momento nenhum, né? Agora, pode acontecer de você ter uma sequência de perdas, prejuízos, e essa sequência vai reduzindo o seu patrimônio líquido. E aí você não tem reserva financeira, você não tem nenhum bem onde você possa lançar mão e vender. E em muitos casos a pessoa tem que abrir mão,
tem que vender o carro do seu uso, tem que vender o imóvel do seu uso, né? Isso não traz alegria, não traz alegria. Ah, mas isso aí compete a mim mesmo, ou Deus é que vai resolver isso? Não, na verdade, nós precisamos buscar a competência. Se você ora por tanta coisa, ora também para que Deus, o Senhor, ilumine a sua inteligência com a luz da sabedoria do Espírito Santo, de forma que você consiga resolver todos os problemas que lhe forem propostos a você e você consiga resolver de uma forma positiva, gerando ganho. Então, nós precisamos ter inteligência para ganhar, inteligência para gastar, porque assim nós já temos a inteligência para enriquecer, formar patrimônio, né? E, seguindo, eu coloquei aqui um gráfico, não tem nada complexo nisso aqui, mas eu tento explicar aqui no gráfico de uma forma bem simples. É um gráfico cartesiano aqui no eixo X e Y, mas não tem implicação nenhuma nisso, né? E se você pegar a linha amarela, aquela reta, ela está paralela ao eixo X, aquilo ali representa todos os seus gastos essenciais. Esses gastos essenciais, lembra daquelas aulas lá, bem antes, que nós falávamos sobre as despesas, a classificação das despesas em essenciais, necessárias e supérfluas. As essenciais você não tem como fugir. É o aluguel da sua casa, é o combustível. O combustível até pode ser que não seja tão essencial, que em vez de andar de carro, você pode andar com outro tipo de transporte, né? Mas você precisa morar, né? Então, esses gastos que você efetivamente sabe que você tem que pagar, nós chamamos isso aí de um gasto fixo. Então, quando você inicia o seu período, né? Quando você inicia o seu mês aqui, você já inicia devendo. No ponto zero, você já está devendo. Essa marca de 75 é um número aleatório, você já está devendo 75, ou seja, você ainda não ganhou nem um centavo naquele período, digamos um mês, né? Não ganhou nem um centavo, mas já está devendo o aluguel, digamos, que você tem que pagar de qualquer forma. A energia elétrica, você tem que pagar. Então já é uma dívida. Aí ela é superior ao ganho, porque você não ganhou nada ainda. Aí você começa a trabalhar, gerar receita, né? Que vai partir do ponto zero. Você ainda não tinha ganhado nada. Aí vai gerando receita, vai chegar num ponto que o que você gerou de receita pagou o seu gasto fixo. Graças a Deus, alívio. Já tenho dinheiro para pagar a energia, o aluguel, a água, aquele gasto que eu não tenho como fugir dele. Às vezes um gasto necessário, uma prestação de uma escola de uma criança, por exemplo, ele vira um essencial, porque você já definiu que não, meu filho vai estudar em tal lugar. Aí ele torna-se ali um gasto fixo, você já sabe que tem que pagar. Então vai chegar num certo momento do mês, do período, do tempo que você está medindo, que o que você ganha cobriu aquele gasto fixo. O gasto fixo, ele é fixo, ele é o mesmo em qualquer ponto do mês. E aí o seu ganho vai superando o gasto fixo. Nesse caso,
você começa a gerar riqueza a partir desse ponto. Tudo que você ganha, agora daqui para frente vai sobrar. Mas acontece que, afinal, ninguém é de ferro, não é isso que a gente diz? E nós gastamos com outras coisas, além daqueles gastos essenciais, nós gastamos com outras coisas. Em vez de ir trabalhar de um transporte alternativo ou de ônibus, eu vou de carro. Aí eu gasto combustível, eu gasto a manutenção do veículo, pneu que tem que trocar, emplacamento, essas coisas que vêm com o gasto do veículo, né? E aí eu começo a gerar outros gastos além dos gastos essenciais, mesmo que sejam gastos necessários. Eles são variáveis. Numa hora, se eu precisar tirar, eu posso tirar. E eu vou continuar vivendo, né? Ganhando o que eu estou ganhando, mas eu posso evitar esses gastos. Aí esses gastos, eles começam aqui, ó, eles não começam do zero. Eles começam nesse ponto 75. Por quê? Porque o 75 já é o gasto essencial que eu tenho de qualquer forma. Então eu já começo a somar aqui, ó, aquele gasto fixo, um outro gasto variável. E esses gastos variáveis, eles vão aparecendo. Vamos a família toda almoçar num restaurante dia tal. Vamos fazer uma comemoração de aniversário. Vamos fazer uma viagem. Enfim, são coisas boas que nós gostamos de fazer. Não podemos esquecer de uma coisa, vai gerar gasto e eu preciso mensurar. Esse gasto que eu estou gerando, ele já vai partir daqui, porque o gasto essencial está definido, né? Então ele vai aumentando à medida que eu vou gastando, ó. Então o que acontece? Nesse ponto aqui, eu cobri o gasto fixo, o essencial, mas eu não cobri o gasto total, ó. Aí eu continuo trabalhando ainda devendo, ó. Nesse período aqui, eu não estou gerando riqueza. Não estou. Tudo que eu estou ganhando ainda não deu para pagar. Aí eu vou ganhando, uma hora eu acordo e diminuo o meu gasto e vai chegar num ponto em que o meu ganho supera o meu gasto total, que é esse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, aí sim, eu cobri o gasto fixo, o gasto necessário e o gasto supérfluo. Ufa! Agora sim, agora tudo que eu ganhar daqui para frente, dentro desse mês, pode ser assim, né? Eu dividi aqui em semanas, ó. Semanas, ó. Então, quando chegou aqui, ó, antes da terceira semana, até otimista, né? Eu cobri tudo, ó. Cobrir todos os gastos. Daqui para frente, ó, vai só aumentando, ó, a minha riqueza, ó. Quando eu faço isso, mesmo de forma equilibrada, controlada, eu fico mais feliz. Eu me sinto bem. Está valendo a pena trabalhar. Estou acordando cedo, dormindo tarde, mas está muito bom. Aí você gera um valor positivo. Importante pegar esse valor positivo e aumentar o seu patrimônio líquido, aumentar a sua riqueza. Uma parte desse dinheiro ganho precisa ser guardada, precisa ser reservada. Não quer dizer que você não vai gastar nunca, mas ele fica ali para um momento de emergência, um momento de um passeio com a família, um momento em que eu quero adquirir um outro bem, um carro novo, eu quero adquirir um apartamento novo, vou modificar a minha morada, vou fazer uma reforma na minha casa, construir outra casa. Em muitos casos, nós fazemos o inverso. Eu vou comprar um carro novo, não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito. Em vez de gerar bem, eu gero dívida. Aí eu compro o carro, começo a usar o carro, já gastar o carro, devendo o carro.
Isso não é patrimônio líquido, isso não é riqueza, isso não gera nada positivo para você. O importante é você guardar o dinheiro e comprar o carro à vista. Guardar o dinheiro e comprar todos os utensílios necessários para reformar ou construir sua casa ou apartamento à vista. E se faltar algum, que não seja a maior parte, que seja a menor parte, mas calculadamente feito dentro de um projeto, de um propósito. Isso é trabalhar para gerar riqueza. E pode ter certeza, quando você gera esse ganho, esse valor positivo, gera felicidade, gera bem-estar familiar. E é tudo que nós desejamos para você, para a sua família. Esperamos trazer para você uma contribuição com esse despertamento, né, dentro desses assuntos, que você pode nos acompanhar na TV Manaim, né? A TV Manaim tem, inclusive no aplicativo da Igreja Cristã Maranata, né? Você pode ter. Você tem também via Embratel no canal 126, na Sky também, né? A Sky Livre no canal 85 e tem também no YouTube, onde você pode ver e rever. Quando estiver vendo no YouTube, você pode, e nós pedimos que você faça isso, dá o seu like, claro, se você gostou, né? Faça o seu comentário, peça uma outra informação. Eu já tenho alguns assuntos que eu tenho recebido de algum telespectador, alguém que está vendo, está solicitando outras informações que nós já estamos nos preparando para trazer para quem tiver interesse. Então é importante lá no YouTube você fazer o seu comentário e também você pode enviar para uma pessoa que você imagina que seria bom se essa pessoa visse esse conteúdo, compartilhar. Assim nós nos despedimos, desejando que você esteja em paz, você, toda a sua família, e até na próxima semana com o próximo programa.